suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, meus amados, a paz do Senhor. Estou muito feliz em poder estar aqui trazendo mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero te agradecer, você que tem nos ajudado aí compartilhando, você que tem curtido os nossos vídeos, você que tem deixado o seu comentário. Muito obrigado pela sua atenção. E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva para você estar aí também nos acompanhar semanalmente, onde estamos publicando toda semana os nossos vídeos da nossa Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição hoje tem o título A Segunda Vinda de Cristo. É a nossa aula do dia 10 de setembro de 2017. O nosso textuário nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, e Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 27. E nós temos como objetivo geral nesta lição apresentar a doutrina bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo. E temos 3 objetivos específicos a serem trabalhados, um em cada tópico dessa lição. E o primeiro é analisar os eventos futuros. O segundo, identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. E o terceiro, explicar os eventos da segunda vinda de Cristo. A vinda do Senhor, meus caros professores, pessoas que nos assistem nesse momento, é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. É uma promessa de esperança para todos os que creem. Por isso, a palavra de Deus nos exorta a viver como se Cristo voltasse a qualquer momento. A iminência da volta do Senhor traz ao crente uma consciência de vivermos uma vida mais santa, de maior seriedade, com evangelização dos não crentes e desejo de estar mais perto do Senhor. Então nós temos como ponto central nessa lição que a segunda vinda de Cristo se dará em 2 fases: o arrebatamento e a vinda presencial dele para todos. Então a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em 2 fases. A primeira, ele arrebata a igreja de forma invisível e surpresa. A segunda é a sua vinda em glória aparente para todos. Esses 2 eventos, entre eles, haverá na terra grande tribulação, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu o tribunal de Cristo, seguido das bodas do Cordeiro. Então nós temos aqui vários estudos, como o nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica desses eventos, mas o tema escatológico não se esgota com o que trataremos nessa lição, e a sua continuação se dará na próxima lição. Então vamos ver primeiro os eventos do porvir. Fonte e predição. Não há outra fonte, meus amados, de predições verdadeiras a não ser a Bíblia. A Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Ela é a única fonte confiável, para nós analisarmos, pesquisarmos. Esses eventos são uma série de acontecimentos
do epílogo da história humana que envolve o arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus em glória é algo que a igreja anseia. E o juízo de Deus sobre a terra, o fim dos tempos, é algo que vai acontecer logo na sequência. E também terá nessa escatologia o futuro glorioso de Israel e o reino milenar de Cristo também, que é aguardado desde a fundação do mundo. São acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque até o apóstolo João, o último dos apóstolos, no livro de Apocalipse. Então vejamos aqui a questão de profecias, o destino dos impérios da antiguidade. As profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia para nunca mais se erguer no cenário mundial, a ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, nós podemos conferir no capítulo 7 e 8 de Daniel, entre outros profetas, se cumpriram e a própria história confirma esses fatos. As profecias messiânicas se cumpriram com abundância de detalhes, com o nascimento do Messias de uma virgem, como foi predito, na cidade de Belém, o seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, sua morte, sua ressurreição e ascensão ao céu, entre outros fatos também. E sobre a diáspora judaica. Nós temos aqui no plural, diásporas, porque nós temos mais de uma. As profecias apontam de antemão as duas dispersões do povo judeu e as suas respectivas restaurações. A primeira diáspora nós temos aqui em Jeremias, capítulo 16, versículo 13, e o seu retorno em Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 3. A segunda diáspora, anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isso está em Lucas, no capítulo 21, versículo 24. Então, com seu respectivo retorno, depois de mais de 18 séculos, à terra de seus antepassados, tal como foram anunciados pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Ezequiel, Amós, Zacarias, entre outros também, tudo isso se cumpriu. Uma das características mais inigualáveis dos verdadeiros profetas do Antigo Testamento era a habilidade que tinham de prever os eventos futuros com perfeita exatidão. O próprio Deus previu o cativeiro de Israel no Egito e o seu subsequente livramento. Moisés também previu a bem-sucedida conquista da terra prometida pelos israelitas sob o comando de Josué. Samuel também previu o fracasso da dinastia de Saul. Natã previu as consequências do pecado de Davi e seus efeitos sobre a sua própria família. Elias previu as mortes de Acabe e Jezabel. Isaías previu o livramento de Jerusalém da invasão assíria de Senaqueribe. Jeremias também previu o cativeiro dos judeus por 70 anos na Babilônia. Então todas essas profecias com exatidão se cumpriram, cabalmente, se cumpriram com exatidão. Vejamos então termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Primeiro nós temos aqui vinda. A palavra que está escrita parousia, que se pronuncia parousia, significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. Então, no aspecto escatológico, esse substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja como à vinda de Cristo em glória com a sua igreja, como está escrito primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, 15 e segunda aos Tessalonicenses capítulo 2, 8. O outro termo usado é erkomai, que é ir, e também vir. Duas coisas opostas, você pode perguntar. Sim,
desde que se considere o movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida é ida, mas para quem estiver no ponto de chegada é vinda. Esse verbo erkomai aparece em referência à vinda de Jesus, por exemplo, em João 14:3, e também a sua vinda em glória em Atos capítulo 1, verso 11, e Judas 14. Outra palavra também, termo que representa a vinda de Jesus, é manifestação e aparição. O substantivo grego aqui usado é epiphaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente de Paulo, e todas as ocorrências dizem respeito à vinda de Jesus desde a encarnação do Verbo, conforme nós podemos conferir aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O termo é também traduzido por vinda em referência ao arrebatamento da igreja. O apóstolo emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo em glória. Ele diz assim: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ou conforme encontra na revista Almeida atualizada, pela sua manifestação e pelo seu reino. E há outro termo que para a vinda de Jesus é revelação. O termo apocalipse, o apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Esse termo é traduzido ainda como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Ou de acordo com a versão revista Almeida atualizada, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, além dos termos bíblicos serem importantes para o estudo da segunda vinda de Cristo, outros termos de cunho teológicos também são de suma importância ao professor dominados. Nós temos aqui escatom, nós temos escatologia, nós temos escatologia individual e alguns outros termos que são usados também para últimas coisas, usados para referir aos acontecimentos futuros a respeito da vinda de Jesus. Então tem muito que você pesquisar, buscar para enriquecer a sua aula deste domingo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os eventos da segunda vinda de Cristo. Primeiro, o arrebatamento da igreja. É o rapto dos santos da terra, um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. A profecia contempla até os fusos horários, pois diz, uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando nesse exato momento. Nós temos esse exemplo em Lucas 17, 34 a 36. Esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundo, e invisível aos olhos humanos. Um momento, diz assim, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos, nessa ocasião, com corpo corruptível, já revestido da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal se revestido da imortalidade, seremos arrebatados da terra para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja, esse arrebatamento glorioso.
O segundo ponto que nós temos aqui é a vinda de Cristo em glória. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos. Então, nesse retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos, ou seja, da igreja. O propósito aqui é julgar as nações. Em Mateus, no capítulo 25, versos 31 a 32. Restaurar o trono de Davi, em cumprimento à promessa. Nós temos aqui Zacarias, capítulo 12, verso 8 a 14. Então, o cumprimento da profecia, da promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel, que diz assim: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa promessa foi feita a Maria em Lucas, no capítulo 1, verso 32 e 33. Destruir a besta também é um dos objetivos, destruir o falso profeta e estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra. O reino de Deus de 1000 anos, conforme temos em Isaías, capítulo 2, verso 4, Apocalipse, capítulo 20, versos 2 e 3. E a grande tribulação. A grande tribulação é o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio, um tempo de angústia e sofrimento sem precedente na história do homem. Também conhecido como o dia do Senhor, lá em Joel, no capítulo 1, no verso 15. A igreja não passará por esse período que é conhecido como grande tribulação. Nós podemos conferir em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Será a era do anticristo. É identificado como besta, que vai estar dominando os seres humanos. O falso profeta será o porta-voz do anticristo, que enganará o povo por meio de falsos milagres. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por 1 semana de anos, ou seja, 7 anos, conforme nós temos em Daniel capítulo 9, versículo 27, mas na metade desse período o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram um acordo com o próprio diabo, o inimigo de Deus, Satanás. Só a partir daí é que começa o período da angústia de Jacó, prescrita em Jeremias capítulo 30, verso 7. Todos esses horrores estão registrados a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Esse período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com seu Messias, conforme temos aqui em Amós, no capítulo 4, versículo 12. E o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez em vida pela causa do Evangelho. É o chamado tribunal de Cristo, a premiação dos salvos. Não se trata de um julgamento para a salvação ou condenação. Todos os presentes já são salvos em Jesus, visto que a salvação é pela graça. Aqui se trata de mais uma bênção aos salvos. Em seguida virá a festa das bodas do Cordeiro. E esse é o grande banquete que celebrará a união de Cristo com a sua igreja. Lembrando, meus amados, que o Senhor Jesus nos advertiu quanto ao tempo de sua vinda, dizendo: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus também disse aos discípulos, momento antes de subir aos céus, que não lhe pertencia saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A data do retorno de Cristo não é prerrogativa nossa. Contudo, há algumas linhas mestras que devemos observar para que não sejamos surpreendidos. Em vista da necessidade de nos mantermos sempre alerta, podemos falar bendita esperança como algo que fosse acontecer a qualquer momento.
Não queremos dizer com isso que Jesus poderia ter retornado imediatamente após a ascensão. Todavia, atentemos para a parábola na qual Jesus pintou um homem nobre, partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, lhe deu 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Essa comparação dá a entender que haverá uma ausência considerável, haja visto o dinheiro confiado aos servos. Era sinal de que esses deveriam cumprir as tarefas com fidelidade. Como eles não sabiam o tempo exato do retorno do Senhor, não podiam mostrar-se negligentes. Teriam que cuidar com o máximo zelo dos negócios do mestre. E você tem cuidado dos negócios do seu mestre? Será que eu tenho cuidado dos negócios do meu mestre? Porque ele pode voltar a qualquer momento. Essas amostras proféticas servem como garantia de que tudo o que está escrito para o fim dos tempos irá de igual modo cumprir. A promessa que Ele nos fez irá se cumprir. A nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico da humanidade. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção até esse presente momento nesse vídeo. Que Deus continue te abençoando e você continue conosco aqui toda semana.